Bom dia. Em Mateus 21. Evangelho de Mateus, capítulo 21. Versículo 1. Ao se aproximarem de Jerusalém, chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras. Então Jesus enviou 2 discípulos e recomendou-lhes: ide ao povoado que está diante de vós, e logo encontrareis uma jumenta amarrada com seu burrico ao lado. Desamarrai-os e trazei-os para mim. Se alguém vos questionar algo, deveis dizer que o Senhor necessita deles, e sem demora os devolverá. No entanto, isso ocorreu para que se cumprisse o que fora dito por meio do profeta: dizei à filha de Sião: eis que o teu rei chega a ti humilde, montado num burrico, um potro, cria de jumento. Então os discípulos foram e fizeram o que Jesus lhes havia mandado. Então, o que ocorre? Jesus pega e fala com os discípulos. 2 deles faz conta, vão ali na frente, ali no povoado. Chegando lá, vocês vão encontrar um jumento e um filhotinho. Vocês vão e apanha e traz ele para montar. Se, por exemplo, o dono vier falar alguma coisa, vocês dizem então que o Senhor precisa deles e que logo vai devolver. E assim eles fizeram e foram. Por que Jesus determinou que assim fizesse? Exatamente para se cumprir as Escrituras, que já tinha sido revelado na Bíblia que isto aconteceria. E Jesus agora está fazendo tudo para que as Escrituras se cumpram fielmente. Ele sabendo tudo que vai acontecer, então já apressando para que elas se cumpram. Então eles foram lá encontrar lá o potro, com um jumento, um potrozinho. Ninguém nunca tinha montado neste animal. Trouxeram eles, perguntaram para ele: mas por que está tirando o animal? Falou: não, o senhor precisa, e logo vai trazer de volta. Então foi e levou até Jesus. Versículo 7 fala: trouxeram-lhe a jumenta com jumentinho, o selaram com mantas, para cavalgar sobre as mantas. Jesus montou. Então uma grande multidão estendia suas capas pelo caminho. Muitos outros cortavam ramos de árvores e espalhavam pela estrada. E as multidão, tantos que iam diante dele, quanto as que o seguiam, proclamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito seja ele que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E assim que Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou alvoroçada e comentavam: quem é este? Então as multidões exclamavam: este é o profeta Jesus, vindo de Nazaré da Galileia. Primeiro nós devemos observar aqui que é um milagre que as pessoas não se atentam para isso. Trouxeram-lhe aquele jumento, nunca tinha sido montado nem nada, colocaram as mantas ali, Jesus montou e o bichinho foi tranquilo ali, manso. E nós sabemos que é um milagre fora do comum. Porque quem está acostumado a lidar com esse tipo de animal sabe que para montar em um jumento que nunca foi montado é um cavalo mesmo. Não importa a origem, mas se você é a primeira vez, é difícil o animal aceitar. Pula, esperneia, joga no chão. E esse ainda estava com filhote ainda, com um potrozinho. Jesus foi jogar a manta, Jesus montou tranquilamente, não houve nada disso. Isso é um milagre. Porque às vezes as pessoas não se atentam para isso.
Então Jesus agora correndo, caminhando para a palavra, a profecia se cumprir. Então ele caminhando, ele chegando em Jerusalém, as pessoas então jogavam ramos na frente ali, onde ele ia passar, jogava manta, mas eles estavam entendendo de maneira errada, porque a palavra falava do rei, não do rei físico, mas eles entendiam que Jesus estava vindo como rei físico, para ser o rei de Israel, para combater as guerras de Israel, assim como tantos combateram, como Davi, Salomão, tantos outros, né? Pensando que seria rei físico de Israel. Eles não entenderam. Prova tal que nós vemos que eles estão julgando ali, falando, ah não, bendito o filho de Davi, aquele que vem em nome do Senhor, mas eles não estão falando de maneira consciente, sabendo que aquele é o Filho de Deus. E no versículo 9 eles falam assim, tantos que eu diante dele, quantos que seguiam, proclamavam, Hosana ao filho de Davi, bendito seja ele que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Ah não, esse é aquele que Deus levantou para combater nossas guerras aqui. Ah, ele é vai ser o rei de Israel. Ah, ele vai combater agora com Roma, com César, né? Vai libertar Israel. Então o povo estava proclamando nesse sentido. Não que reconhecesse ele como filho de Deus. Entendia que ele era um profeta. Como eles mesmos dizem aqui no versículo 11. Então as multidões exclamavam, este é o profeta Jesus vindo de Nazaré da Galileia. Ah, não, esse é o profeta. Não reconhecia ele como Messias, não reconhecia ele como filho de Deus, mas sim como profeta. Essa que é a questão. Ele é o filho de Deus, ele não é um profeta, ele não era um profeta, ele era o filho de Deus. Ele era o Messias, o próprio Deus. E as pessoas estavam igualando ele ali como se fosse um Elias, um Jeremias, o João Batista, qualquer outro. E ele não, ele é o filho de Deus. Os judeus até hoje ainda vê Jesus como um profeta, não como filho de Deus. Somente pouco, a minoria mesmo que se converteram a Cristo, a minoria que é judeus cristãos, mas o restante não. Para eles, Jesus foi ser um profeta, mas eles ainda consideram Davi ainda maior do que Jesus. Eles não sabem quem é Jesus. Eles não aceitam, eles estão esperando a vinda do Messias ainda, a primeira vez. Pode ver que sempre estão comentando, não estão fazendo a construção agora do terceiro templo, estão preparando animais vermelhos sem mancha, estão organizando, né? Que era descendente da tribo de Levi, para vir, para organizar, para ministrar no templo, sendo que isso já era, já acabou, Jesus já veio. O Filho de Deus já veio, o Messias já veio, e eles estão esperando ainda a primeira vinda, só que não perceberam que Jesus está voltando a segunda vez. E esses que estão teimando se recusam em não aceitar Jesus como Filho de Deus, vão padecer por toda a eternidade. E a realidade é a palavra de Deus. Tá? Então, às vezes, a pessoa fica muito enganada. Ah, não! Quando eles estavam gritando aqui, Hosana, o filho de Davi, bendito seja ele que vem em nome do Senhor, porque eles estavam reconhecendo o Messias. Não estava reconhecendo. Estavam reconhecendo somente como um profeta. Estavam querendo somente um rei para assumir ali o reino de Israel, para combater as lutas dele, as guerras deles. Não reconhecer Jesus como Filho de Deus. Versículo 12. Tendo Jesus entrado no pátio do templo, expulsou todos que ali estavam comprando e vendendo. Também tombou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos comerciantes de pombas. E os repreendeu-os. Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, ao contrário, estáis fazendo dela um covil de salteadores. Vai com o rico, entra em Jerusalém, ele desce ali e vai ao templo. Chega no templo, ele observa aquilo que estava lá,
o povo vendendo animais. E olha que não era no altar, não era no púlpito, não. Quando nós chegarmos no Evangelho de João, nós vamos ver sobre de uma maneira mais ampla, que João explica melhor. João fala do chicote que Jesus fez para expulsar todo mundo. Está lá no capítulo 2 de João. Nós vamos ler isso lá ainda, vamos chegar. Mas aqui agora o evangelista Mateus fala de forma mais resumida. Então, Jesus chega então no pátio do templo. Não é no altar, não é no pátio, lá de fora. E lá tem os caras lá vendendo, tipo uma feira, né? Vendia animais, carneiro, bode, boi, vendia tudo ali. Vendia pombas. E também tinha os caras lá que eles faziam troca de moeda, né? O câmbio. Por que isso? Meu filho, porque antigamente, até naquela época da lei, exigia-se holocausto e sacrifícios. Então as pessoas que vinham de longe, de fora, para ficar difícil trazer os animais, então traziam o dinheiro, chegavam ali e compravam. E aqueles comerciantes ali, segundo geralmente os sacerdotes do templo, tinha parceria com eles para ganhar dinheiro, porcentagem, dizia que aqueles animais que estavam ali eram os próprios para holocaustos, para sacrifícios, que eram animais puros. Então o povo comprava ali e já entregava para o sacerdote para sacrificar. E também os povos que vinham de fora, de longe, chegavam ali, faziam o câmbio, trocavam o dinheiro para ofertar ali no templo, pagar qualquer coisa no templo. Então estava tudo ali para ganhar dinheiro. Porque naquela época, quando as pessoas sempre traziam sacrifício, até mesmo no nascimento do filho, quando você ia apresentar o seu filho, né, com 8 dias tinha que apresentar no templo, por mais pobre que fosse a família, tinha que apresentar pelo menos um casal de pombinha. Então você vinha de longe, comprava a pombinha ali e já entregava. Então, ou seja, os sacerdotes, né, e ele, os religiosos ali envolvidos com ele, ganhavam dinheiro, porque vendia, né? Claro, mais caro que o normal, ganhava dinheiro ali e tinha esse ato desse tipo de comércio no templo. Então não era algo ilegal, não. Era algo que era para o templo naquela época. Mas Jesus não permitiu. É a mesma coisa que hoje você chega em templo aí, você vê todo tipo de comércio. Hoje você vê em templo que lá dentro tem uma cantina. Tem outro, tem restaurante. Lanchonete. Pastor, que as pessoas chegam com fome para se alimentar. Não, você vai para a igreja é para se alimentar da palavra, se alimentar do evangelho. Mas às vezes tem que colar uma água mineral, leva a água mineral de casa. Ou então as igrejas têm que ter bebedouros. Tem que ter bebedouro ali, águas são filtradas ali e as pessoas beberem ali. Não pode estar vendendo nada, não. Outras igrejas chegam ao cúmulo. Isso tem muito a ver com a Assembleia de Deus faz isso e outras. Às vezes frango assado, às vezes de sábado e domingo. Fazem feijoada para vender, não. Isso é para levantarmos um valor que é para missão, é para isso, é para aquilo. Errado. A venda de livros, CDs, DVD. Vem pregador de fora, tá ali vendendo. Isso, tá vendendo um livro, tá vendendo um DVD, um CD, vendem shows. No altar tá o tempo todo, vai ter um retiro agora no carnaval, vai ter um acampamento para isso, nós vamos fazer um encontro com Deus, essas conversas que eles fazem por aí. Vamos fazer no sítio alguma coisa e é X o valor e cobram, vendendo. E um comércio desenfreado no que eles falam templo hoje. Pastores estão vendendo todo tipo de livro, todo tipo de coisa. Tem templo que chega ao cúmulo, vende até imóvel, que eu já vi. Vendem passagem para Israel e tudo mais. Nós devemos entender que Jesus não aceitou, Jesus não permitiu. Tá? Bem na verdade, Jesus, na hora ele chegou, ele fez um chicote, ele expulsou, nós vamos ver isso lá em João 2.
Aqui, como ele disse, né, Mateus resumiu, ele expulsou todo mundo, Jesus ficou com raiva. Olha bem, ele tombou, né, as mesas dos caras lá, mesmo que o restaurante estava vendendo as coisas. Jesus meteu o pé, tombou tudo aquilo. Dos cambistas que estavam lá cheios de dinheiro lá para eles trocar, Jesus chegou virando tudo aquilo. As cadeiras, o cambista e as cadeiras dos comerciantes de pombo que estavam ali sentados, Jesus virou tudo. E ele disse, está escrito, a minha casa será casa de oração. Vós, ao contrário, estão fazendo dela covil de salteadores. E, infelizmente, a maioria dos grandes templos estão tudo covil de salteadores. Estão tudo ali para ganhar dinheiro, para vender isso, para vender aquilo. Eles não perceberam o único lugar na Bíblia que você vê Jesus agir com violência. É nessa parte. O resto de Jesus está agindo, abençoando, curando, libertando. Mas quando ele encontra o comércio no templo, Jesus age com violência. As pessoas hoje não querem saber disso, não. Eles não perceberam que se Jesus não aceitou naquela época, ele não vai aceitar hoje. Que ele é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. O problema é que além disto, além desses comerciantes, tem isto, porque tem muita gente que se diz evangélico, que se diz crente, que se diz conhecer Jesus, mas vão lá comprar. Porque se ninguém comprasse, condenasse, não teria isso. Mas o povo que se diz evangélico, hoje que não lê Bíblia, não faz nada, vão apoiar isso. E com certeza vão padecer, vão sofrer por essa desobediência. Versículo 14. Então levaram a Jesus no templo, cegos e aleijados, e ele o curou. E ele os curou. Entretanto, quando os chefes dos sacerdotes e os escribas viram as maravilhas realizadas por Jesus, e as crianças clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, revoltaram-se e indagaram. Não ouve que essas crianças estão proclamando? Ao que Jesus respondeu, sim, e vós nunca leste dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitasse louvor? Deixando saiu da cidade em direção a Betânia, onde passou a noite. Aí Jesus acaba de expulsar tudo, e as pessoas começaram a trazer as pessoas doentes, aleijados, cegos, enfermos. Jesus ali na hora curando todo mundo sendo curado. E então as crianças, né, Helena, Hosana, vendo aqueles milagres, Hosana, ao filho de Davi. Eles falavam filho de Davi, como tenho explicado, referindo-se à descendência de José. Ou seja, eles não nem mesmo reconheciam que Jesus era o filho de Deus. Entendi que ele era um profeta filho de José, porque José que era da linhagem de Davi, e não Maria. E Jesus não foi filho de José, foi filho de Deus. Ele foi gerado no ventre de Maria. Aí, eles estão ali gritando. Aí os sacerdotes, os religiosos, não vem cá, você não está vendo isso aí não? Eles estão gritando aí, Jesus falou, estou vendo sim. Mas a palavra do Senhor diz da seguinte forma, que da boca das crianças, né, e dos recém-nascidos, o Senhor suscita, né, levanta grande louvor. E não deu mais confiança para eles. E saiu da cidade e foi para Betânia, onde passou a noite. Jesus sempre ia a Betânia. Às vezes ele passava as noites, porque ele não tinha casa ali, às vezes ele passava as noites no jardim, né, no horto. Alguma vez ele ia para a casa de Marta, Marta, Maria, né, e Lázaro, até que ele ressuscitou Lázaro. Mas outras vezes ele dormia ali no jardim. Versículo 18. Ao amanhecer, quando retornava para a cidade, Jesus teve fome. E avistando uma figueira à beira da estrada, aproximou-se dela. Porém, nada encontrou a não ser folhas. Então decretou-lhe, nunca mais se produza fruto em ti. E no mesmo instante a figueira ficou completamente seca. Jesus, vindo com fome, saiu de manhã, né? Hora do café da manhã, ele não tinha o café da manhã ali. Está vendo? Aí vê uma figueira.
Novamente, o evangelista Mateus se omite, mas mais fim nós veremos outro evangelho que a figueira estava cheia de folhas, estava bonito, apesar de não ser época de figueira. Então, engano. Tudo Jesus foi ensinamento, ele deixou nos ensinamentos. Então Jesus chega e olha, não acha um figo. Aí ele amaldiçoou, falando, nunca mais ninguém vai comer figo de você. Ela mexeu, secou. O que Jesus está mostrando com isso? Primeiro, mostrando sobre a nossa fé. Em segundo lugar, tomar cuidado, porque às vezes você vê algo bonito, resplandecendo, você acha que é real e não é. Aquela figueira não era a época de figo, tá? Nós vamos ver esse estudo que nós estamos lendo, todos os evangelhos. Os evangelhos se complementam. Entende isso? A palavra de Deus. Então vocês vão ver, mas nós estamos acompanhando. Por isso que eu estou lendo com vocês. Ah, não é só o evangelho de Mateus. Não, nós vamos ler todos os 4 evangelhos e vamos seguir depois também. Então o que acontece? Jesus chega e vê a árvore bonita, oh, caramba, estou com fome, não tem nada. Então o que Jesus faz? Jesus amaldiçoa a planta. Às vezes nós olhamos alguma coisa também que enche os nossos olhos, olha que bonito. Mas é mentira, é enganação. Ah, eu quero isso, você é uma pessoa, ela é maravilhosa, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Não é. Aqui está uma igreja grandiosa, é a igreja do Senhor. E às vezes não é. Aqui vou encontrar a verdade, e não encontro. Ah, não, eu conheci fulano ou fulana, é uma pessoa maravilhosa, é uma mulher de Deus, é um homem de Deus. Às vezes não é. Às vezes você vai comprar alguma coisa, não sei o que, é formidável, e não é assim. Os estelionatários ganham exatamente isso. Oferecem muita coisa, as pessoas vão e quebram a cara. Enganou. Jesus diz, é? Então tá, nunca mais fruto de ti. E na mesma hora, no mesmo instante, ela ficou completamente seca. Versículo 20. Quando viram o que ocorreram, muitos se admiraram. Os discípulos exclamaram, como foi possível esta figueira secar tão depressa? Então Jesus explicou-lhes, com certeza vos asseguro que se tiverdes fé e não duvidardes, poderei fazer não apenas foi feita a figueira, mas da mesma forma ordenardes a este monte, ergue-te daqui, lança-te no mar, e isso assim acontecerá. E tudo que pedirdes em oração, se credes, recebereis. Eu falo, olha, mas por que aconteceu isso? Os discípulos ali estão abismados, né? Ele deu a palavra na hora, secou a planta. Mas por quê? Ele falou, primeiro se você tiver fé e não duvidar, você crê, você pode fazer, é muito maior. Você dá a ordem do monte, escuta, lança-te o mar, o monte vai. O problema é a fé, nós temos que ter fé e colocar essa fé em ação. As pessoas não conseguem fazer a palavra de Deus se cumprir na vida delas ou de outras por falta de fé, por não crer. Se você crer, vai acontecer. Não importa. Acreditou, vai acontecer. Dá ordem, a palavra, crendo, acontece. Mas isso é necessário o quê? Crer. Você não pode ter dúvida. Se tiver fé e não duvidar, acontece. Vai fazer não somente igual a filha da figueira, mas muito mais, como vocês fazem. Quando dá ordem, quando ele pega esse lança aqui, lança no mar, vai ver cair. Aí ele volta aí no 22 e ele fala, tudo que pedis em oração, se credes, recebereis. Quando você ora ao Senhor, pedindo alguma coisa, quando está de acordo com a palavra, se você crê em Jesus, você conhece a palavra, você sabe que você pode pedir. Eu não estou pedindo isso, porque está de acordo com a palavra dele. Você recebe.
Pedindo crendo. Você conhece a palavra do Senhor, então você sabe o que você pode pedir. Ah, eu vou pedir riqueza. Não está de acordo com a palavra dele. Ah, eu vou determinar isso. Não, você não determina. Ele diz pedir. Pedir. Aí você recebe. Tem que crer, conhecer. Conhecendo, você sabe o que você pode pedir. Versículo 23. Tendo Jesus chegado ao templo, enquanto ensinavam, acercaram-se dele os chefes dos sacerdotes e os anciões do povo, e o questionaram: com que autoridade faz essas coisas aqui? E quem te deu esta autorização? Aí Jesus está ali pregando, Jesus está curando, Jesus está fazendo tudo. Aí vê os religiosos, os líderes, né? Seriam os pastores na época, o chefe do sacerdote, né? Os anciãos, a nata dos religiosos, né? Chegar, todo vem cá, como é que você. Quem te deu autoridade para você estar curando cego, curando pessoas, dando vista, limpando, expulsando demônio? Quem foi que deu esta autorização para você? Aí eu pergunto idiota, se está fazendo em nome do Senhor, claro que você Senhor. Versículo 24, Jesus porém replicou-lhes: eu igualmente vos lançarei uma questão. Se me respondesse também eu vos lhe direi com que autoridade faço o que eu faço. De onde era o batismo de João? Divino ou humano? E ele discutiu entre si avaliando. Se respondermos divino, ele nos indagará, sendo assim, por que não acreditaste nele? Porém, se alegarmos humano, tememos o povo, pois todo considera João como um profeta. Jesus devia de responder o que eles queriam, né? Ele falou, não, vamos fazer uma coisa, eu vou responder para você, mas primeiro vocês me respondam. De onde era o batismo de João Batista? Era divino ou humano? Aí, e eles ficaram conversando, falaram, não, como é que nós vamos responder para ele? Se nós falarmos que era humano, não era divino, se nós falarmos que era divino, ele vai perguntar por que nós não acreditamos nele, por que nós também não submetemos ao batismo dele, por que nós não concordamos com ele. Agora, se nós falarmos que era humano, o povo todo vai ficar contra nós, porque o povo considerava João Batista um homem de Deus, um profeta de Deus, como de fato ele era. E o povo naquela época iam, né, até onde ele estava para se submeter ao batismo. Mas os sacerdotes, os líderes religiosos, não. Então Jesus perguntou, falou, então de onde era? Vocês não responderem isso, eu vou dizer para vocês também com que autoridade eu faço o que estou fazendo. Vocês querem? Me respondam. E eles lá na panelinha deles perguntando, um ao outro, o que é que nós respondemos, o que é que deixamos de responder. Aí eles dizem assim, quer ver? Por isso disseram, versículo 27, pois disseram a Jesus, não sabemos. Que Jesus afirmou, nem eu vos direi com que autoridade procedo. Falaram, nós não sabemos, não quiseram falar. Jesus falou, também não vou falar com vocês, com que autoridade eu faço nada, não. Não vou falar, uma vez que vocês não responderam o que eu perguntei. Os líderes religiosos o tempo todo estão armando ciladas para querer saber, para querer pegar os verdadeiros servos do Senhor. Mas Jesus nos ensinou. Nós temos que ser simples como uma pomba, mas astutos como a serpente. Temos que cair em cilada. Eu falei, não vou te responder assim não. Primeiro vocês vão falar para mim de onde era o batismo de João. Não quiseram, também não tiveram resposta. Muito bem, nós lemos hoje o Evangelho de Mateus, capítulo 21, até o versículo 27. Até o versículo 27. Nós daremos continuidade amanhã
a partir do versículo 28. Nós estamos em Mateus 21, Evangelho de Mateus, capítulo 21, vamos até o versículo 27. Amanhã prosseguimos no 28. Todas as dúvidas, esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.